Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor seja com todos. Eu quero louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque o nosso Deus é tremendo, maravilhoso. O nosso Deus é fiel e nesta noite eu quero render graças a Ele pela infinita bondade e misericórdia dEle para com cada um de nós. Que Deus venha nos dar uma semana de paz, de prosperidade, de intimidade com Ele, que nós venhamos buscar a face do Senhor cada vez mais. Eu meditei numa palavra ontem lá na igreja onde a gente foi e eu achei assim, uma palavra muito forte, aleluia. E o Senhor, Ele falou muito ao meu coração nesta palavra, né? Que se conta no livro de Ruth, capítulo 1. Eu quero meditar a partir do versículo 16. É uma palavra muito forte e o Senhor falava muito sobre essa palavra hoje lá no meu serviço, né? De como Ele é tremendo, né? Do que o Senhor faz, como também aquela palavra lá no livro de Hebreus, a palavra de ontem, Hebreus capítulo 4, versículo 12, né? Onde fala que Ele esquadrinha o nosso coração, né? Que onde Ele nos conhece, onde nada fica oculto aos olhos dEle. Porque Ele é igual uma espada, né? Como fala na palavra, Ele é igual uma espada de dois gumes, né? A espada, ela entra e corta, né? Diz que quando aqueles homens estavam na guerra, que enfiava aquela espada no outro, que já ia arrancando tudo. E Deus, Ele nos conhece mais do que a espada quando ela entra. É porque naquela época eles falavam assim, como, tipo, vamos dizer, como parábolas, através, quando aquela espada atravessa, o Senhor já estava bem mais à frente, né? E Ele nos conhece melhor do que uma espada de dois gumes. Que coisa tremenda. E aqui no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, nós vamos ver, aleluia, a história de Ruth, né? Uma mulher que não era judeia, uma mulher que não era do povo de Israel, mas uma mulher que acabou se casando, né? Ruth e Orfa, se casando com os filhos de Noemi, né? E ali, é interessante, meus amados irmãos, se a gente for observar essa palavra, nós vamos ver que por causa da submissão de Noemi, Noemi foi submissa ao esposo dela, né? E acompanhou ele. Noemi estava ali na terra do povo dela e deixou todo o seu povo, né? Aleluia. E por causa dele, Elimeleque, o esposo dela, ela mudou. Foi ter, né? Mas Deus tinha um propósito. Esse dia eu estava falando, meu Deus, será como é que teria sido a minha vida se eu não tivesse vindo para aqui? O que teria acontecido? Porque eu não tive o privilégio de estar com meus netos. Toda vez que nasce um, eu vou lá, passo um tempo com a minha filha e volto, né? Mas eu não tive o privilégio de ver eles crescer. Mas eu sempre estou com eles, sempre que eu posso. Mas eu fiquei questionando ao Senhor e perguntando a eles como seria, né? E quando eu vejo as minhas irmãs lá, né, todo mundo junto, e só eu que não estou. Aí eu começo a observar, mas aqui, eu começo a ver, a estudar essa palavra aqui, e eu começo a ver que tudo tem um propósito. A palavra do Senhor vai dizer que tudo tem um propósito embaixo do céu e em cima da terra, e é verdade. Às vezes eu choro, eu fico triste, mas depois eu converso com as minhas irmãs e eu vou entender. E até mesmo com meu neto tem 19 anos, e às vezes ele fala, vó, tudo tem um propósito. Se a senhora não estivesse aí, não seria como ela é. As coisas não tem, né? Então é prazeroso. E aqui nós vemos a submissão de uma mulher para com seu esposo, né? Noemi sai da terra dela, vai para essa terra ali, né? Desse povo. E ali os filhos dela se casam com aquelas duas mulheres. Aquelas meninas não dão neto para Noemi. Aleluia. Ali o marido de Noemi falece. Depois vinha falecer os dois filhos. E a Noemi se encontra numa situação de desespero, de revolta, né? Mas Noemi jamais abandonou o Deus Todo-Poderoso, né? E muitas vezes nós nos revoltamos com a situação que nós vivemos. Noemi começa agora a descobrir que lá na terra dela tudo voltou a frutificar de novo, tudo voltou, né,
voltou a ser bom, a ter frutos de novo. E Noemi agora decide voltar para a terra dela. E ali aquelas duas jovens acompanham Noemi, suas duas noras, 3 mulheres viúvas. Que situação, né? Se a gente fosse colocar na situação dessas mulheres, né? Meu Deus. Mas ali no meio do percurso da caminhada, Noemi olha para aquelas duas jovens, olha para ela, olha para a idade dela e diz: mesmo que eu pudesse ter filhos agora ainda, que eu me casasse de novo, e que pudesse ter filhos, até que os meus filhos ficassem homem, para poder casar com essas meninas, não teria como. Elas não poderiam mais gerar. Então ela toma uma atitude de fé, de coragem. E manda que aquelas jovens voltem para a terra delas, para o Deus delas e para a família delas. Muitas vezes no meio da nossa caminhada, no meio do caminho, no percurso do caminho, alguém não vai olhar para a nossa situação. Vai nos deixar. Vai nos dar um beijo e vai voltar. Não vai olhar para a nossa situação. Talvez se Orfa tivesse seguido Noemi, a vida dela teria sido mudada, a trajetória dela teria sido mudada. Se você for observar que no todo o livro de Ruth, não se vê mais falar naquela mulher. É a única vez que vê se falar em Orfa. Né? E ali aquela mulher com um beijo se despede de Noemi e volta para a família dela e para os deuses dela. Mesmo tendo passado um tempo com Noemi, uma mulher de Deus, não aprendeu a adorar o Deus de Israel. Porque se ela verdadeiramente tivesse aprendido, se ela verdadeiramente tivesse se entregado ao Senhor, ela não teria voltado. Mas Ruth fez a diferença. Por que eu estou lendo dessa forma, falando comigo e com você dessa forma, da palavra do Senhor? Ei, muitos vão querer caminhar contigo, e Deus vai colocar pessoas na tua vida que você vai aprender com ela e ela com você. E ali eu vejo Ruth ali, aleluia, né, se despedindo de tudo que ela viveu naquele lugar de Moabe, né? Tudo que ela viveu em Moabe. Eu vejo Ruth deixando Moabe para trás e vivendo um novo tempo na vida dela. Eu vejo Ruth agora dizendo para a sogra dela que não deixará ela de jeito nenhum. Não vou te deixar. Aonde tu for, eu irei contigo. Não me instiga a te deixar. Primeiro aquelas jovens gritam, as duas choram, se desesperam quando Noemi manda elas embora. Mas todavia aquela outra volta. Mas Ruth persevera. E se nós formos ver a história de Ruth, Deus mudou a história daquela mulher. Mudou também a história de Noemi. Através daquela vida. Ei, ore ao Senhor, para que Deus venha colocar Ruths na tua vida. Eu tenho orado, irmãos, para que Deus venha mudar a minha história, a minha situação. E traga as Ruth que ainda existem nessa terra, nesse mundo de hoje. Para caminhar comigo, porque se tem uma coisa que eu amo é fazer a obra do Senhor. Eu tenho orado ao Senhor para que o Senhor levante as Ruth dos dias de hoje. Ainda há muita mulher de Deus na terra. Ainda há muitas pessoas que querem andar com você, não porque você pode pagar preço por ela, mas porque ela ama o Deus que tu ama, o Deus que eu amo. Eu quero dizer para você, não desista, persevere, não desista do teu sonho, de buscar a face de Deus dia após dia, porque o Senhor é contigo. Não desista de caminhar com mulheres de Deus. Ei, não olhe para uma mulher de Deus como um objeto, um emblema ali que você pode usar quando você quiser e depois você joga fora. Não faça isso, porque Deus vai cobrar de você, né? Que nesta noite nós vamos trazer essa história de Ruth para as nossas vidas. Que nós vamos ver a situação de Noemi e trazer para as nossas vidas, saber que Deus restaura, que Deus entra com justiça e com providência. Amém? Pai, nesta noite eu quero render graças a Ti por mais essa palavra. Quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Toma cada sonho, cada projeto, cada desejo aqui, Senhor, em Tuas mãos. Restaura, Senhor, as famílias. Restaura, Senhor, a nossa família. Joga por terra as prontas, Senhor, as fúrias e todo espírito maligno de bobagem que tem tentado entrar no meio dos nossos, que o Senhor venha dissipar. Meu Deus, que o Senhor venha com a tua espada forte, com as tuas mãos fortes, quebrar todo o arco do adversário. Desfaz toda a obra, Senhor, maligna e toda a palavra contrária no meio dos nossos, Senhor. É o que eu te peço nesta hora e rendo graças a Ti.
porque eu sei que Tu és fiel. Eu sei que Tu és um Deus digno de toda honra e toda glória. E que o Teu nome seja sempre glorificado e exaltado na minha vida e nos meus lábios. Que os meus lábios não venham falar aquilo que não é de Ti, mas que o Senhor venha me usar. Usa-me, Senhor, como Tu queres. Me fortalece, Senhor, para que eu possa levar o Teu evangelho. Meu Deus, visita, Senhor, os missionários dessa terra. Visita, Senhor, os Teus servos, aqueles que estão clamando. Ah, papai, traga saúde, traga paz para a nossa igreja. Cura, Senhor, em libertação. Entra nos altares e faz morada e mudança. Toma, Senhor, os obreiros, Pai, os pastores, os homens de Deus da Tua casa. Restaura, se for necessário, quebra e faz de novo. Mas não deixa, Senhor, não deixa nenhum se perder, Pai. Nenhum dos Teus servos e das Tuas servas, Pai. É o que eu Te peço nesta noite, Pai. Visita os meus filhos, guarda a minha família e a família de cada um aqui, Senhor. É o que eu Te peço, rendo graças a Ti, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor continue contigo na tua casa, no teu lar, e que todo o projeto do adversário contra a tua vida, contra a nossa vida e as nossas famílias, caia por terra, em nome de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade. Espero que você tenha entendido a mensagem, o recado, e que você fique firme na presença do Senhor. Amém? O que daria eu e você por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós.